Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência nas aulas que nós estamos vendo ali, falamos a aula passada sobre fatoração. Nós vamos entrar num outro método de fatoração chamado de fatoração por agrupamento, certo? O que acontece? O que consiste a fatoraçãozinha por agrupamento, tá? A fatoração por agrupamento, ela é um pouco mais assim chatinha, digamos assim, de você identificar, porque você vai formar grupos, certo? Dentro da tua fatoração. Eu vou colocar um exemplo ali, a gente vai ter que tomar um certo cuidado nessa fatoração por agrupamento. Por quê? Quer ver, ó? Eu vou identificar em primeiro lugar isso aqui, ó. Esse termo, ó, isso aqui, existe um fator comum ali, que é o x entre os dois termos. Evidencia ele. Ó, eu vou pôr o x em evidência. X que multiplica. Daí o que vai acontecer? Lembra lá? Eu pego esse primeiro termo, divido por x, sobra A, mais eu pego esse segundo termo, divido por quem eu evidenciei, coloco B. Tudo bem até aí? Fecha o parênteses. Do lado eu tenho uma outra expressão que cabe uma atenção especial também, ó. Essa expressão aqui, o y é fator comum, então eu vou colocar ele em evidência, mais o y que multiplica. Tudo bem? De novo, a mesma ideia. Eu tenho aqui, ó, um AY dividido por Y dá A, mais um BY dividido por Y dá B. O que acontece? Eu tenho aquela expressão ali, ó. E aí que vem o que eu falei para você. Ela é um pouco mais cheia de detalhes, ela tem mais detalhezinhos, certo? A nossa expressão. Se você perceber, ó, o x está multiplicando esse fator. O y está multiplicando esse fator. Só que o fator A mais B é comum nos dois. É ele que vai em evidência. Cuidado, que é o fator que vai em evidência. Ó, o fator A mais B é o fator que multiplica. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Fator comum, fator comum. Eu pego esse fator comum e retiro. Quando eu retiro, sobra x. Mais, quando eu pego esse fator e retiro, sobra y. Tudo bem? E aí vem uma situação que é a seguinte, tá? Isso aqui, essa expressão aqui, já é a forma fatorada. Isso aqui já é a resposta do que eu quero. O que eu estou destacando em azul já é a resposta do que eu quero. Eu só quero que você perceba uma coisa. O que vai acontecer? Porque assim, ó, em aulas anteriores nós falamos em multiplicação de binômios. Vocês vão lembrados disso. Mas, se eu resolvo multiplicar aqui, ó, o A multiplicado pelo X dá AX. O A multiplicado pelo Y dá AY. O B multiplicado pelo X dá BX e o B multiplicado pelo Y dá BY. Perceba que, se eu efetuo a multiplicação, eu volto para a expressão de cima. Não é o caso, eu não preciso voltar. Eu só fiz isso para que você consiga identificar o que foi que eu fiz. Então eu fiz toda a fatoraçãozinha dela, resultou nisso aqui. Só que essa aula a gente precisa ir com calma, a gente precisa colocar exemplos bem pautados e repetidos para que você consiga enxergar. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou apagar esse aqui, vou apagar esse exemplo, vou colocar um outro exemplo parecido dentro da mesma ideia para a gente conseguir mexer nisso, ó. Vou apagar. Imagina isso aqui, ó. Imagina assim, 2x mais 6y mais 5x mais 12y. Certinho? Olha só, melhor, uma ideia melhor. Então, uma ideia melhorzinha. Vou fazer o seguinte, ó. Não vou colocar a parte numérica ainda. Vamos colocar aqui, ó. A vezes um m mais b vezes um n mais b vezes um m mais a vezes um n. Não vou entrar na parte numérica ainda não. Vamos segurar um pouquinho ela. O que você consegue perceber ali, ó? Aqui eu tentei mesclar um pouco, bagunçar um pouco a cabeça. Ó, se você olhar para esses dois termos aqui,
eu não tenho fator comum. Não tenho fator comum. O A não é fator comum, o M não é fator comum. Mas, ó, o que você pode fazer? Ó? Olhe para esses dois termos que estão aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, um do ladinho do outro. O A vezes o M mais o B vezes o M. Tudo bem? Daí o que você pode fazer? Ó? Olhe para esses dois termos que estão aqui. Ó. B vezes o N e o A vezes o N. Tudo bem? Vamos agrupar eles aqui. Ó. Mais B vezes o M, B vezes o N, mais A vezes o N. Tudo bem? Eu simplesmente... perceba que no começo eu deixei eles fora de ordem, propositadamente para que você fizesse o quê? Agrupasse eles e colocasse eles em ordem. Ó, isso aqui, ó. Quem é fator comum? Mzinho, Mzinho. Põe o M em evidência. Que multiplica A mais B. Tudo bem? Então, de novo, o M é fator comum. Vai ele em evidência. Dessa primeira expressão, eu retiro o M, sobra A. Dessa segunda, eu retiro o M, sobra B. Da segunda expressão que eu tenho aqui, ó, põe o N em evidência, mais N, que multiplica. Tiro o N daqui, sobra B, mais tiro o N daqui, sobra A. Daí você tem aquela expressão, eu preciso que você enxergue o seguinte. Essa expressão que está aqui embaixo, M vezes A mais B, mais N, vezes B mais A, é a mesma coisa que A mais B. E aí o que vai acontecer? Ó? Olha quem apareceu aqui, olha quem apareceu aqui. Dois fatores que são comuns. Põe em evidência o fator. Abre parênteses. A mais B vezes M mais N. Tiro A mais B daqui, tiro A mais B daqui, sobra M que está aqui. Mais, tiro A mais B daqui, sobra N, é a tua expressão. Ó, então o produto de A mais B que multiplica M mais N tem que dar exatamente a expressão lá de cima. Vamos dar uma olhadinha? O A multiplicado pelo M dá AM. O A multiplicado pelo N dá AN. O B multiplicado pelo M dá BM e o B multiplicado pelo N dá BN. Perceba que a gente muda e coloca a expressão, tá, na forma fatorada, a expressão que estava desenvolvida. O que pode acontecer numa situação como essa é ele propor uma expressão um pouco maior com a parte literal. Então a gente vai fazer assim, ó. Vou apagar isso aqui. E vou usar um recurso, um exemplo bem bacaninha que está no teu material, tá? A gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. O exemplo que eu vou fazer agora está no teu material na página 85. É um exemplo da página 85. Ele é um exemplozinho resolvido. Ele coloca assim, ó. Que ele coloca ali no título do Colocando em Prática. Escreva o polinômio que ele te deu na forma fatorada. Olha o polinômio que ele coloca. X ao cubo menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais x, mais x ao quadrado y, menos 2xy, menos 2xy, mais y. Ó, de novo, x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x, daí mais x ao quadrado y, menos 2xy, mais y. Ele pede para você colocar na forma fatorada. Extenso, né? Vamos tentar segmentar, a gente tem que enxergar primeiro algumas coisinhas que aparecem ali, ó. Uma coisa importante, que eu não falei para você, preciso comentar agora. É muito comum, tá, que às vezes você trabalhe com uma expressão na forma fatorada, você tente um caminho, daí você, putz, você não conseguiu por esse caminho. Normal. Fato normal de acontecer em fatoração. Você apaga e reescreve um outro caminho. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar fazer um caminho, tudo bem? Se ele não for legal, a gente tenta outro caminho, certo? Eu vou tentar agrupar ele da seguinte maneira, ó. Isso que está aqui, ó. Eu quero que você olhe só para aqueles três termos que estão ali. Quem é fator comum daqueles termos? Quem que é o fator comum?
x ao cubo, x ao quadrado e x. Eu posso pôr o x em evidência, certo? Entre os números é 1, não coloco ele não. X que multiplica. Vamos ver dentro do parênteses? Ó, x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Menos 2, x ao quadrado por x dá menos 2x. Mais x dividido por x, cuidado, dá mais 1. Tudo bem? Ó, fecha o parênteses. Repito, se esse caminho não ficar bom, a gente vai ter que apagar e tentar outro caminho. Mas vamos ver, acho que ele vai ficar legal. Ó, isso aqui. Vou olhar para esses três termos aqui, ó. Quem é fator comum dos três termos? Perceba, o y é fator comum. Vai ele em evidência. Mais y que multiplica. Vamos ver? Gente, tira o y daqui e sobra x ao quadrado. Vai olhando. Tira o y daqui, sobra menos 2x. Olha lá. Y dividido por y dá mais 1. Como que eu sei que o caminho ficou legal? Olha as expressões, os termos que estão em vermelho. Isso aqui e isso aqui. São iguais, são fatores iguais. Ele vai para a evidência, então a gente faz assim, ó, parênteses, x ao quadrado, menos 2x mais 1, vezes. O que vai acontecer? Vai multiplicar. Esses dois fatores, ó, eu estou multiplicando, esses dois fatores, eu retiro isso, sobra x. Mais isso, eu retiro, né, esse fator, sobra o y. E aí vem a pergunta, né? Você pode falar assim, tá, como que eu sei se essa é a minha forma fatorada? Vamos tentar entender o termo, Eu digo para você, forma fatorada, ou seja, você vai ter que achar fatores em comum, tudo bem? Como que a gente faz esses fatores e como é que a gente identifica os fatores em comum? Ó, isso aqui é o primeiro fator. Isso que está aqui é o segundo fator. Eu estou multiplicando os dois fatores. Eu transformei uma expressão que era apenas uma soma em um produto de fatores. Primeiro fator, e ó, identifique isso. Ele está entre parênteses. O segundo fator está entre parênteses. Aqui também, ó. Então, só recapitulando. Como eu falei no começo do vídeo, no começo dessa partezinha do videozinho, pode ser que você tome um caminho, isso é muito comum, você toma um caminho, puxa, não ficou legal, vou ter que refazer. Apague, veja o que você fez e tente reposicionar os elementos, que pode ser que esse reposicionamento mude muito a fatoração. Eu fiz o quê? Eu tentei enxergar esses três termos aqui, ó. Eu primeiro olhei para isso. O x é fator comum disso aqui, x que multiplica parênteses. Fui dividindo, x ao cubo por x dá isso, fui dividindo cada um dos termos, deu isso aqui. Olhei para um segundo momento para essa expressão. O y eu evidenciei, parênteses, fiz a mesma coisa. Daí, no desenrolar do exercício, eu percebi que isso aqui, ó, isso que está aqui e isso que está aqui são exatamente iguais. Então, é ele que eu coloco em evidência. Tiro ele, ó, tiro todo esse parênteses aqui, ó, põe em evidência aqui. Tiro para cá, tiro para cá. Dividindo, sobra x, dividindo, sobra y. Produto de dois fatores é a forma fatorada da expressão. Essa é uma aula bem delicada, é uma aula que a gente vai precisar tratar com muito carinho, fazer os exemplos com muito cuidado, tá? Selecionei as seguintes questões para vocês, olha só. Da página 86, atividade 1 e 2, e da 93, atividade 12. Como eu falei, é uma aula delicada, a gente precisa tratá-la com muito cuidado e muito carinho, tá certo? Gente, então, para essa aula ficamos por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.